Aprendendo com a Divina Vontade, número 61, Livro do Céu, volume 8, continuação final. Vamos pedir ao Espírito Santo que conduza as nossas mentes para a verdade, né? Porque a verdade nos liberta. Nos conceda luzes intelectuais para poder entender os escritos de Luísa. Porque aqui é esse momento de reflexão. Não é algo que é fechado. Né? A gente está refletindo, tentando acompanhar os movimentos da graça em nós. Quando nós lemos esses escritos, pedimos sempre o quê? O Espírito Santo que nos conduza, que nos encaminhe, a fim de que Deus fale através desses escritos em nosso coração. E que possamos compreendê-los, né, na medida da nossa abertura, do nosso conhecimento. Enfim, iniciemos. 30 de dezembro de 1908. A infância de Jesus para divinizar a infância de todos. Estava meditando o mistério da infância de Jesus e dizia entre mim: meu menino, a quantas penas quiseste te sujeitar? Não te bastava vir já grande, quiseste vir menino, sofrer a estreiteza das fraldas, o silêncio, a imobilidade da tua pequena humanidade, dos pés, das mãos. E que proveito tudo isto? Enquanto eu dizia isso, ele mexeu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, minhas obras são perfeitas. Quis vir pequeno infante para divinizar todos os sacrifícios e todas as pequenas ações que há na infância. Assim, até que as crianças não cheguem a cometer pecados, tudo fica absolvido em minha infância e divinizado por mim. Quando depois começa o pecado, então começa a separação entre mim e a criatura, separação dolorosa para mim e para ela. E eu, como pode ser isto se as crianças não têm o uso de razão e não são capazes de merecer? E ele, o mérito o dou, primeiro por graça, segundo porque não é de sua vontade não querer merecer, senão que é porque assim é o estado de infância disposto por mim. E além disso, não só fica honrado, como também recolhe o fruto um jardineiro que plantou uma planta, apesar de que a planta não tem razão. O escultor que faz uma estátua e tantas outras coisas. Só o pecado é o que destrói tudo e separa a criatura de mim, pois todo o resto de mim parte para as criaturas e a mim retorna, mesmo as ações mais triviais, com a marca da honra de minha criação. É um trecho assim um pouco, vamos dizer assim, não tão claro, né? Lá em cima está dizendo o quê? Que Jesus, as obras de Deus são perfeitas, né? Luísa se interrogando porque Jesus veio como uma criança e teve que sofrer todas aquelas características, todas aquelas situações próprias de criança, porque ele não veio logo, né, grande. E Jesus, ele responde porque suas obras são perfeitas, ele quis vir pequeno para divinizar todos os sacrifícios e todas as ações pequenas que ocorrem na infância. E ele explica que quando a criança, ela ainda, vamos dizer assim, está num estado de inocência, ainda não tem o uso da razão, onde ainda o pecado, cometer pecado, ou seja, fazer por conta própria pecados, ainda não é da criança. Tudo fica absorvido em minha infância, divinizado por mim. Então, as ações daquela criança inocente fica divinizada e tudo é absorvido na infância de Jesus. Mas quando a criança começa a crescer e tomar o uso, começar a raciocinar, a começar a perceber os movimentos do bem e do mal, né? Embora ela não tenha essa diferença bem dentro dela, mas os impulsos para o bem e para o mal, quando ela começa a praticar pecado, então começa essa separação entre a criatura e Deus. E essa separação é dolorosa. Aí Luísa vem e diz assim, mas o uso da razão, elas não têm ainda o uso da razão e não são capazes de merecer. Aí Jesus explica.
Então Jesus vem e explica: o mérito o dou primeiro por graça minha. Então não é mérito da criança, dos atos dela, não é graça. O segundo, porque não é de sua vontade, não é a vontade dela não querer merecer. Né? Não é. Porque se ela ainda não está usando suas faculdades todas, o uso da faculdade, da razão, a inteligência, ter consciência da ação que pratica, ainda não tem. Então, há uma disposição aí que Jesus diz assim: por elas não terem ainda isso, dou por mérito. Não dou por mérito, dou por graça, aliás. E ele diz que sua vontade não quer merecer, porque não é de sua vontade não querer merecer. Então, está além da vontade, está além delas. E ele diz: é assim que é o estado de infância disposto por mim. Pronto. E aí continua, dá exemplos, dá exemplo do jardineiro, que ele fica, não só fica honrado, mas ele recolhe o fruto de uma planta. A planta não tem razão, né? Mas ele fica honrado, o jardineiro, por receber. O escultor que faz uma estátua e tantas outras coisas. A criança também, né? Ela é honrada, embora ela ainda não use a razão e não é capaz de merecer, porque os atos dela são ainda longe desta consciência que é igual, vamos dizer assim, do que de um adulto. Um adulto, quando ele comete um ato, ele já está usando ali a razão dele. Né? Embora ele não tenha toda a dimensão das consequências daqueles atos que ele pratica, mas ele está usando o uso da razão. Ele quer fazer, ele não quer fazer, ele está usando a vontade dele. Ele quer fazer, ele não quer fazer. Né? Ele está usando plenamente. Só o pecado é o que destrói tudo e separa a criatura de mim. Então, aquilo que realmente estraga com tudo é o pecado. De mim parte para as criaturas e a mim retorna, mesmo as ações mais triviais, com a marca da honra de minha criação. Tudo foi criado por Deus, né? Tudo é graça. Então Deus nos envia sua graça, seu amor constantemente e nós aceitamos ou não essa graça, né? Utilizamos essa graça a nosso favor ou contra nós. Nosso favor quando nós praticamos o bem, contra nós quando nós praticamos o mal. Então, e quando praticamos o mal, deixamos de honrar, né, a Deus, a marca da honra da criação em cada coisa feita, porque nós decidimos o quê? Se queremos o bem ou queremos o mal. Ali tem a palavra na Escritura, diz: escolha a vida para que vivas. Né? Se a gente escolhe o bem, é vida certa. Se não, a gente está trabalhando contra nós mesmos, contra a nossa salvação. Aí, nesse trecho de 2 de janeiro de 1909, Jesus fala, né, a Luísa, e neste momento acontecem o quê? Terremotos. Né? Em suma, repugnância, e só por obedecer, continuo dizendo o que aconteceu desde o dia 28 de dezembro em relação ao terremoto. Aí ela vai falando sobre os terremotos que aconteceram. Estava pensando entre mim na sorte de tanta pobre gente viva debaixo dos escombros e na sorte de meu sacramentado Senhor, vivo também ele, sepultado debaixo das pedras, e dizia entre mim: parece que o Senhor diz a esses povos. Né? A redenção de Jesus. Então, quantos os povos estavam sofrendo, né, os abalos sísmicos, ela lembra de Jesus sacramentado, sepultado debaixo das pedras, dos gritos, dos escarros, dos xingamentos. Eu sofri a mesma sorte por seus pecados. Eu estou junto com você para ajudá-lo, para dar-lhe força. Eu te amo tanto que eu estou esperando um último ato de amor para salvar todos vocês, não considerando todo o mal que fizeram no passado.
Ah, meu bem, minha vida e meu tudo, te mando minhas adorações debaixo dos escombros. Onde quer que tu te encontre, te envio meus abraços, meus beijos e todas as minhas potências para te fazer contínua companhia. Oh, como gostaria de ir a desenterrar-te para te colocar em um lugar mais cômodo e mais digno de ti. Enquanto eu estava nisso, meu adorável Jesus me disse em meu íntimo: minha filha, de alguma forma você interpretou meus excessos de amor, que mesmo enquanto castigo tenho para com os povos, mas não é tudo. Há mais. Mas deve saber que a minha sorte sacramental é talvez menos infeliz, menos nauseante sob os escombros que nos tabernáculos. É tal e tanto o número dos sacrilégios que cometem os sacerdotes e também o povo, que estava cansado de descer em suas mãos e em seus corações, e me obrigam a destruí-los quase todos. Além disso, que dizer das ambições, dos escândalos, de tudo? Tudo é trevas neles, não mais luz como devem ser. E quando os sacerdotes chegam a não dar luz, os povos chegam aos excessos, e minha justiça é obrigada a destruí-los. Então, aqui o Senhor está falando sobre a questão dos sacerdotes que não cumprem o seu chamado. Né? Então, por isso a importância da gente rezar por todos os sacerdotes, para santificá-los. É o povo que vai santificar o sacerdote. São as orações daquela comunidade que santificam os sacerdotes. É fácil a gente apontar o dedo e dizer: está errado nisso, está errado aquilo, está errado aquilo outro. Mas o importante é o que? Sustentá-los na oração, sustentá-los na penitência. O povo que vai sustentar, né, o sacerdote. Então Deus quer sacerdotes santos e para isso o povo tem que sustentar. Estava também pensando em suas privações, sentia um temor, como se fosse acontecer também aqui um forte terremoto. Vendo-me tão sozinha, sem Jesus, senti-me tão oprimida que me sentia morrer. Então, tendo compaixão de mim, o bom Jesus veio como uma sombra e me disse: minha filha, não te aflijas tanto, em consideração, tu evitarei graves danos a esta cidade. Veja se eu não devo continuar punindo. Em vez de converter-se e render-se ao ouvir as destruições das outras províncias, dizem que lá são os lugares, os terrenos que fazem com que isto aconteça, e continuam me ofendendo. Como eles são cegos e tolos, não está toda a terra em meu próprio punho? Talvez eu não possa abrir os vórtices da terra e fazê-lo engolir todos mesmo em outros lugares? E para fazê-los ver, farei que haja terremotos em outros lugares, onde não é costume que trema. Enquanto dizia isto, parecia que punha a mão no centro da terra, dali tomava fogo e o aproximava à superfície, e a terra se sacudisse e sentia o terremoto, onde mais forte e onde menos, e acrescentou: isto não é mais que o princípio dos castigos. O que será o fim? Então aí a gente vê o quê? Que os acontecimentos externos, não é, no nosso mundo, às vezes a gente diz assim: a gente corre para dar todo tipo de resposta. Mas poucos param para analisar, que são frutos do quê? Das nossas más escolhas, que geram pecados. Os pecados puxam, tomam das mãos do Senhor os castigos que caem sobre a humanidade em diversas formas. Ali, no caso, veio o quê? Em forma de um terremoto. E aí as pessoas, ao invés de se converterem, de correrem para Deus, não. Buscavam argumentos e buscavam que explicações dizendo: não, é porque aquele lugar ali, os terrenos são assim, são próprios para este tipo de acontecimento natural. E aí é isso mesmo. E aí Jesus diz: como são cegos e tolos. Né? 8 de janeiro de 1909. O fruto e a finalidade da comunhão. Aí ele diz: tendo recebido a comunhão, estava pensando como poderia me estreitar mais do que nunca com o bendito Jesus. Ele me disse: para te estreitar mais intimamente comigo, até chegar a perder teu ser em mim, assim como eu me transfundo no teu, deves em tudo tomar o que é meu e em tudo deixar o que é teu. De modo que, se tu pensas sempre em coisas santas e que se referem somente ao bem, à honra e à glória de Deus, deixa a tua mente e toma a divina. Se falas, se operas bem, e só por amor de Deus, deixas a tua boca, tuas mãos e tomas minha
boca e minhas mãos. Se caminhas os caminhos santos e retos, andarás com os meus pés. Se o teu coração só me amar a mim, deixarás o teu coração, tomarás o meu, e me amarás com o meu mesmo amor. E de todo o resto, assim serás revestida de todas as minhas coisas, e eu de todas as tuas coisas. Pode haver uma união mais estreita que esta? Se a alma chega a não reconhecer mais a si mesma, senão ao ser divino nela, estes são os frutos das boas comunhões, e esta é a finalidade divina ao querer dar-se em comunhão às almas. Mas, quanto fica frustrado o meu amor, que poucos frutos recolhem as almas deste sacramento, até que fique a maior parte indiferentes e ainda não ausentes deste alimento divino. Tá vendo? Aqui a gente vê o quê? Que Jesus diz, para que essa estreiteza, essa união íntima com Ele aconteça, é preciso que a alma deixe tudo dela e tome tudo de Deus. Pensamentos, ações, movimentos internos, né? Palavras, comportamentos, passos. Tudo tem que se voltar para o amor, para Deus, para que ela passe a viver com a vida do Senhor. Esta união estreita acontecerá, porque aí mostrará o quê? Que as comunhões feitas por esta alma está produzindo os efeitos benéficos. Porque se a alma passa a não mais se reconhecer, perceber que quem está vivendo nela não é mais ela, mas é um ser divino, o ser divino, que é Deus, aí o fruto das comunhões ocorreu. Agora, o que acontece? Infelizmente, Jesus diz assim, o amor fica frustrado por quê? Porque são poucos os frutos que recolhem as almas que comungam, que utilizam o sacramento da comunhão, se utilizam, né? Que se beneficiam. Realmente. Por quê? Porque se a gente olha, vai todo dia comungar, tem gente que se comunga diariamente, né? Recebe a comunhão diariamente. Tem pessoas que fazem esse movimento de quê? De se observar. Se Deus está morando nela ou é ela que está morando nela mesma? Se continua no mesmo jeito, do mesmo estado, sai comunhão, toma comunhão hoje, amanhã outra, mas ela permanece na mesma situação espiritual, nos mesmos comportamentos, nos mesmos vícios. Então esse sacramento, para aquela alma, ela está recolhendo porque poucos frutos ou nenhum. E esta falta de frutos leva ao quê? A uma indiferença. E também a uma ausência. Mesmo que uma ausência, né? Mesmo que estejam indo receber a Eucaristia, parece ausentes. Por quê? Porque não estão mudando. Mas estão todo dia praticamente recebendo a Santa Eucaristia, sim, mas não estão mudando. Então, esta estreiteza mais íntima com o amado não está ocorrendo. Porque não está ocorrendo essa transformação. Ou seja, você deixar tudo que é teu e passar a abraçar tudo que é de Deus. Não está ocorrendo. 22 de janeiro de 1909. Vamos já aqui já se aproximando do final. Minha filha, quando eu te surpreendo, prevenindo seus desejos, aí aqui vamos ler lá em cima. Estava pensando nas tantas privações de Nosso Senhor. Em que anos atrás, uma vez, tendo esperado várias horas a Nosso Senhor, quando veio, eu me lamentava com ele, porque me tinha feito esperar para vir. E o bendito Jesus me disse, minha filha, quando eu te surpreendo, prevenindo seus desejos de me amar, venho sem te fazer esperar, você fica devedora de mim, mas quando te faço esperar um pouco e depois venho, eu fico devedor teu. Te parece pouco que um Deus te dê a ocasião de ser devedor teu? E dizia entre mim, então, eram horas, mas agora que são dias, quem sabe quantas dívidas contraiu comigo? Creio que são inumeráveis, porque muitas me está fazendo.
Mas depois pensava entre mim: e para que me serve ter um Deus devedor? Creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor, que ser um devedor dele. Porque ele, no momento, pode dar tanto à alma, que equivale a superar as dívidas que tenha, e eis que as dívidas ficam anuladas. Mas enquanto isso eu pensava, o abençoado Jesus dentro de mim disse: minha filha, tu dizes disparates. Além dos dons espontâneos que eu dou às almas, estão os dons de vínculo. As almas, dons espontâneos posso dar ou posso não dar. Em mim está a escolha, porque nenhum vínculo me ata. Mas as almas dos dons de vínculo, como em teu caso, sinto-me vinculado, obrigado a dar-lhe o que quer e conceder-lhe meus dons. Imagine o Senhor e duas pessoas. Uma destas duas pessoas tem o seu dinheiro nas mãos daquele senhor. A outra não. Tanto a uma como a outra, esse senhor pode dar o que quiser. Mas quem está mais seguro de obter do senhor em caso de uma necessidade? A que tem seu dinheiro nas mãos daquele senhor ou a que não tem? Certamente a que tem seu dinheiro depositado terá as boas disposições, a coragem, a confiança para ir pedir o que está depositado nas mãos daquele senhor. E se o vê hesitar em lhe dar, lhe dirá francamente: dá-me logo, porque finalmente não te peço o teu, mas o meu. Enquanto que, se for a outra pessoa que não tem nada em mãos daquele senhor, irá tímida, sem confiança, e estará ao que aquele queira, se quiser lhe dar alguma ajuda ou não. Esta é a diferença que há entre ter-me de devedor e não ter-me como tal. Se você compreendesse os bens imensos que produz este contrair crédito comigo. Então vamos parar aqui e depois vamos continuar no mesmo trecho. Olha aí a grandeza que Jesus diz. Luísa se interrogando, né? Jesus está demorando. Está demorando, tantas privações agora me faz passar. E Jesus diz assim: quando eu te surpreendo, previne, quer dizer, quando Deus vem sem que ela peça, sem que ela nem imagine, né? Luísa se torna devedora de Deus, de Jesus, né? Mas quando Jesus faz Luísa esperar, e vem, ele se faz devedor de Luísa. Então ele diz: minha filha, qual é o melhor? O melhor é você ter crédito, né, comigo. É melhor. E aí ele dá um exemplo. Ele distribui os dons espontâneos às almas. Dá quando quer, como quer, se quiser. Existem os dons de vínculo. E aquele dom de vínculo, os dons de vínculo, é o caso de Luísa. Então, nestes dons de vínculo, ele se sente vinculado à alma, preso à alma. Já os outros dons, não. Que ele dá espontaneamente. Nada o prende, nada. Mas quando a alma tem esses dons de vínculo, aí sim, Deus é atraído, não pode fugir, vamos dizer, está vinculado a esta alma. Ele é obrigado a dar-lhe, ele está dizendo, é obrigado a dar-lhe o que quer, a conceder-lhe meus dons. E aí ele faz um exemplo. Um senhor e duas pessoas. Essas duas pessoas, uma tem um dinheiro na mão deste senhor, deu o seu dinheiro na mão deste senhor, a outra não. Um dia tem a necessidade. Então, aquela que deu o dinheiro na mão daquele senhor, ela vai lá e vai pedir. E vai pedir como? Com receio, timidamente? Não. Ela vai ter todas as disposições, a coragem, a confiança de ir lá pedir. E se o homem que não quiser dar, ela vai ser bem franca, bem incisiva. Olha, eu estou te pedindo não o que é teu, mas o que é meu. Enquanto a outra não tem dinheiro nenhum na mão daquele senhor. Ela vai como? Timidamente, com receio, com medo até, né? De que o Senhor não a ajude, não dê nada de ajuda. Aí Jesus disse assim, qual é o melhor, minha filha? Qual é a diferença que há entre
ter-me como devedor e não ter-me como tal. Há uma grande diferença. A alma que, diante de Deus, né, ganhou dessas graças de Deus, né, esses dons, né, essas bênçãos, foi acumulando, né, porque viveu na sua vontade, quis fazer a sua vontade, está cheia, está cheinha. Chega lá, vai pedir. Olha, Senhor, o Senhor tem todos esses bens que me pertencem, são meus. Então, eu vim aqui pedir. O devedor vai ser obrigado a dar. Deus vai ser obrigado a dar a essa alma. Enquanto que a outra, não, que não acumulou nada, não deu nada ao Senhor, não juntou, não poupou nada, não reservou nada nas mãos desse Deus. Como que vai chegar? Chegar com medo, tremendo, com desconfiança, tímida, e pode receber sim ou não. Continuando. Acrescentando que, enquanto escrevia, pensava entre mim outra tolice. Quando estiver no céu, meu amado Jesus, sentirás raiva de ter contraído tantas dívidas comigo, enquanto que, se vieres aqui, ficando eu devedora, tu, que és tão bom, no primeiro encontro que tenhamos, me perdoarás todas as minhas dívidas, mas eu, que sou má, não o farei. Vou fazer-me pagar uma pausa de espera. Mas, enquanto pensava nisso, dentro de mim disse-me: minha filha, não sentirei raiva, mas contentamento, porque minhas dívidas são dívidas de amor. Então, o que Deus deve, Ele paga. E são dívidas de quê? De amor. Dívidas de amor. Ele faz questão de pagar essas dívidas. E desejo mais ser devedor do que ter-te como devedora minha. Olha aí. Ele faz questão de ser devedor, porque ele tem para dar e tem em abundância. Porque estas dívidas que contrai contigo, enquanto são dívidas para mim, são tesouros que conservarei em meu coração eternamente, que te darão o direito de ser amada por mim mais que aos demais. E isto será uma alegria, uma glória a mais para mim, e tu terás pago até o respiro, o minuto, o desejo, o batimento. Quanto mais fores prepotente e avara no exigir, mais me darás gosto e mais te darei. Você está feliz assim? E eu fiquei confusa e não pude dizer mais nada. Gente, eu gosto muito quando Luísa faz essas interrogações, ela pensa essas coisas, sabe? Ela não tem medo de pensar tudo isso, essas tolices, essas bobagens, como ela dizia, né? Essas coisas sem pé nem cabeça. Mas isso faz com que o quê? Jesus venha e responda a Luísa. Não deixe a Luísa naquela interrogação, sem resposta. A divina vontade é assim, gente. E já testei algumas situações. Que às vezes eu estou falando aqui com Jesus, fica aquela interrogação. E de repente, num outro momento, que não estou nem mais pensando naquilo, vem a resposta. De diversas formas, ou pela televisão, num programa, num livro, numa formação que assisto pelo YouTube, enfim, vem a resposta. Então é isso que Jesus faz com Luísa. Quando ela se interroga, fica com aqueles questionamentos, Jesus vem esclarecer. E ele esclarece aí, minha filha, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar com raiva se eu tenho muitas dívidas contraídas com você, né? Não vou ficar com raiva. Né? Muito pelo contrário, eu vou me regozijar. Eu sou devedor teu. Né? Eu contraí, essas dívidas são dívidas de amor que contraí contigo. Elas serão tesouros que conservarei em meu coração eternamente. E te beneficiarão, te darão o direito de ser amada por mim. Essas dívidas vão fazer com que Deus ame aquela alma mais que aos demais. Isto será uma alegria. Uma alegria. E você, com estas dívidas, você vai pagar tudo, minha filha, né? Ao te restituir, você vai pagar tudo.
Aí ele diz, e tu terás pago até o respiro, o minuto, o desejo, o batimento, tudo que você, né? Apagarei as suas dívidas. Como lá em cima ela diz assim, ó. Ela diz aqui em cima, aqui quando ela diz assim, então eram horas, mas agora que são dias, quer dizer, Deus não estava só devendo horas, mas dias. Eu vou ganhar muitas, ele tem que pagar muito. Creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor, quer dizer, é melhor para Deus, para Jesus, ser devedor, que ser uma devedora dele, porque ele, no momento, pode dar tanto à alma, que equivale a superar as dívidas que tenha, e eis que as dívidas ficam anuladas. Então, Jesus, nele sempre vai dá sempre muito mais do que a gente merece. Né? E ele paga, é um bom pagador. Santa Baquita dizia, o meu Senhor, né? Ele é um bom pagador, é um bom pagador. Ele não deixa, ele dá sempre mais. E ele ainda acrescenta, quando você me pedir, minha filha, né, já que eu sou o seu devedor, você me peça. Mas me peça com o quê? Com prepotência, né? Com autoridade, e me seja avara de exigir, quer dizer, avarenta. Cadê? Eu quero. Sabe aquela pessoa que está com fome de que Deus pague aquilo que deve. E ele dá risada, ele gosto, mas me darás gosto e mais te darei. Olha aí, mais você vai pedir e mais eu te darei. Olha, é um Deus conosco mesmo, né? É um Deus Emmanuel. Eu gosto de Deus, gosto da linguagem de Luísa com essa relação que ela tem com Deus, com o Senhor. É uma relação de intimidade, gente. Olha aí, muita intimidade. 27 de janeiro de 1909, Luísa da Paixão do Tabernáculo. Continuando meu habitual estado, dizia entre mim, que vida inútil é a minha, qual é o bem que faço? Tudo acabou, não há mais participação de espinhos, de cruzes, de escravos. Parece que tudo acabou. Sinto-me, sim, sofredora, tanto que não posso me mover. É um estado de reumatismo geral, mas é coisa totalmente natural. Só me resta o pensamento contínuo da paixão, a união de minha vontade com a de Jesus, oferecendo o que ele sofreu e toda eu mesma como ele quer. Porque quer assim que não fica outra coisa que uma esquálida miséria. Então, qual é a finalidade de minha vida? Enquanto isso pensava, como um relâmpago, Jesus se deixou ver e me disse, minha filha, sabes quem és tu? Tu és a Luísa da Paixão do Tabernáculo. Quando eu te compartilho as penas, então és do Calvário. Olha aí. Quando não, permaneces do tabernáculo. Vê como é assim? Eu no tabernáculo nada tenho de exterioridades, nem cruzes, nem espinhos. No entanto, a imolação é a do mesmo Calvário. Os pedidos são os mesmos, a oferta de minha vida continua ainda. Minha vontade não mudou em nada. Queima a minha sede da salvação das almas, assim que posso dizer que as coisas de minha vida sacramental, unida com minha vida mortal, estão sempre em ponto. E não diminuíram em nada, mas tudo é interno. Assim que se tua vontade é a mesma de quando eu te participava as minhas penas, as tuas ofertas são semelhantes, o teu interior está unido comigo, com a minha vontade, não tenho razão em te dizer que você é Luísa da Paixão do Tabernáculo? Com esta única diferença que, quando te participo, minhas penas tomam parte em minha vida mortal, e eu isento o mundo dos mais graves castigos. Quando não as participo, castigo o mundo, e você toma parte em minha vida sacramental, mas sempre uma é a vida. Entendeu? Então a Luísa dizia, agora não sofro mais, não tem mais cruzes, não tem mais cravos, não, né? Parece que tudo acabou, a participação, parece que na redenção, parece que tudo... Não. O que tenho são dores naturais. Né? E os pensamentos da paixão ficaram, me uno. Aí Jesus diz assim, não, minha filha, peraí, vamos colocar os pontos nos is, né? Você é conhecida, tu és a Luísa da Paixão do Tabernáculo. Então, quando eu compartilho as penas,
você vai sofrer a minha vida mortal. Então aí és o Calvário, ou seja, a paixão externa, né? E aí eu poupo o mundo dos castigos. Quando você não sofre externamente, mas é um sofrimento que interno, é a paixão interna, você permanece no tabernáculo, né? Do tabernáculo. É a Luísa do tabernáculo, vamos dizer assim. Vê como é assim. Aí ele explica que no tabernáculo você não está vendo nada ali, a coroa de espinhos, as cruzes, né? Toda a imolação. No entanto, a imolação é a do mesmo Calvário. Só que ali é uma paixão interna. Por quê? Porque as intenções são as mesmas, as ofertas são as mesmas, a vontade não mudou, a vontade de Deus de salvar almas continua. E se, Luísa, mesmo que você não esteja mais sofrendo exteriormente, você continua, minha filha, né? Com a mesma vontade, sua vontade na minha, as suas intenções nas minhas, as suas ofertas nas minhas. O teu interior estará unido comigo, com a minha vontade, e não tenho razão em te dizer que você, né? Não tenho razão em te dizer que você é a Luísa da Paixão do Tabernáculo? Tem. Então, ali é uma só vida. Uma só vida. Mas o que quando a gente vê Jesus, a gente só vê, às vezes, a paixão externa, daquilo que ele sofreu externamente. O Calvário, a cruz nas costas, a coroa de espinhos, os açoites. A gente só vê aquilo ali, aqueles sofrimentos externos. Mas o interno, aquilo acontecia também. Então, é uma só vida. Aí ele disse, você participa, Luísa, da minha vida mortal, quando sofre as penas externamente. Mas você participa da minha vida sacramental quando eu retiro estes sofrimentos aparentes, mas o sofrimento interno continua. Né? Que beleza, né? Então ela não deixa de ser vítima. E aí nós vamos chegando também. Já esse capítulo aqui já está quase terminando, só temos 2 trechos, vamos terminar. Vamos fazer mais um esforço e ficar até o fim. 28 de janeiro de 1909. Que coisa é ser vítima? Ó, que coisa é ser vítima? Eu vou pular alguns trechos, vou logo para o ponto principal. Minha filha, tu ainda não sabes bem o que significa ser escolhida vítima. Eu, como ser vítima, encerrei em mim todo o operar das criaturas, suas satisfações, reparos, adorações e agradecimentos. Assim que, por todos e por cada um, eu fiz o que eles tinham que fazer. Isso que é ser vítima, ó. Encerrar em Deus todo o operar das criaturas e fazer tudo por um e por todos o que eles deveriam fazer. Portanto, sendo tu vítima, é inútil comparar-te com os outros. Ó. Não se compare com os outros, minha filha. Porque lá em cima, ela dizia que estava lendo um livro, né? Ela dizia que estava lendo um livro que falava da variedade dos modos de agir interiormente e como Jesus recompensava estas almas com grandes capitais de graça e com superabundância de amor. Eu comparava tudo o que tinha lido com os tantos e diversos modos que Jesus me havia ensinado em meu interior. E posto estes em comparação com os do livro, me pareciam tão vastos como pode ser o mar em comparação de um pequeno rio, e dizia entre mim, se isto é verdade, quem sabe quanta graça verterá em mim e quanto me amará meu sempre amável Jesus. Então Jesus diz isso a Luísa por quê? Porque ela estava se comparando com esse livro. E aí ela percebia o quê? Que Deus tinha feito grandes coisas dentro dela. Era um mar que jorrava de Luísa. Em Luísa, né? Em comparação, o rio, que ao ler o livro, ela percebia que estava ali naquelas palavras. Aí Jesus diz, minha filha, é inútil você se comparar com os outros. Você é vítima, porque não fechando em ti o modo de um, mas a variedade do modo de cada um, e devendo fazer-te substituir por todos e por cada um. Por isso devo dar-te a graça, não que dou a um só, mas a graça que equivale a que dou a todo o conjunto das criaturas. Tá vendo? Então ela
Jesus quer que a gente seja o quê? Imagem e semelhança dele. A semelhança significa a forma de operar de Jesus, a forma de agir de Jesus. Então, Luísa, como vítima, ela se assemelhava a esse operar de Jesus. Então, como é, minha filha, que você opera? Você não opera como as outras criaturas. Você opera de uma maneira divina. Né? Você vai buscar o quê? O querer de Deus. E ao buscar o querer de Deus, você está se assemelhando ao Senhor na forma dele agir. É inútil você querer se comparar, porque tentar equivaler, comparar o mar com o rio. Não dá. Portanto, também o amor deve superar o amor com o qual amo todo o conjunto das criaturas, porque graça e amor vão sempre unidos, têm um só passo, uma só medida, um só querer. O amor puxa a graça e a graça puxa o amor. São inseparáveis. Eis porque tu vês o mar vastíssimo que eu pus em ti e o pequeno rio nos demais. E eu fiquei aturdida comparando tanta graça e tanta ingratidão e maldade minhas. Então aí ela vê. E aí Jesus não se compare, porque sua vocação é de vítima. A forma de operar de uma alma vítima é diferente. Não tem como comparar com as outras formas de operar das outras criaturas. Minha graça, meu amor, vai superar o amor com o qual amo todo o conjunto das criaturas. Você vai receber por todos. Porque você é o que operou por todos. Então, há um mar dentro de você. E este mar não pode ser comparado com os rios. Né? E aí ela disse, mas meu Deus, eu fiquei sem palavras, porque quem sou eu, né? Diante de tanta grandeza. 30 de janeiro de 1909, a história do porquê. Encontrando-me em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, parecia haver uma alma do purgatório, conhecida a minha, e eu lhe dizia, olhe um pouco como estou diante de Deus. Temo tanto, especialmente pelo estado em que me encontro. E ela me disse, é preciso pouco para saber se está bem ou mal. Se você aprecia o sofrer, está bem. Se não, está mal. Porque quem aprecia o sofrer, aprecia a Deus. E apreciá-lo jamais se pode desgostar. Porque as coisas que se apreciam, se estimam, se amam. Têm-se amadas e guardadas, mais que a si mesmo. E pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo? Assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando-o. Depois, assim que chegou o bem de Jesus, me disse, minha filha, as criaturas, em quase todos os eventos que acontecem, vão repetindo, dizendo sempre, e por quê? E por quê? E por quê? Por que esta doença? Por que este estado de espírito? Por que esta punição? E por que tantos outros? A explicação do porquê não está escrita na terra, senão no céu. E lá a lerão todos. Sabes tu que coisa é o porquê? É o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio. Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno. Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio. Os efeitos que produziu o primeiro porquê foram a perda da inocência no próprio Éden, a guerra das paixões implacáveis, a ruína de muitas almas, os males da vida. A história do porquê é longa. Basta dizer-te que não há mal no mundo que não tenha a marca do porquê. O porquê é a destruição da sabedoria divina na alma. E sabes tu onde será o sepultado o porquê? No inferno, para deixar a todos os condenados intranquilos eternamente, sem lhes dar jamais paz. A arte do porquê é fazer guerra às almas, sem jamais lhes dar trégua. Então aí Jesus está dizendo o quê? Que a revolta, né, que aconteceu no Éden, né, essa revolta de se distanciar a vontade de Adão da vontade de Deus, né, cria o quê? Cria a guerra das paixões, a ruína das almas, os males da vida. E isso surge por uma palavra. Né? O porquê? Por quê? Nós queremos, na nossa sociedade, tudo explicadinho, tudo nos mínimos detalhes, né? Até a questão, as nossas questões internas, as questões espirituais. Né? Deus é insondável. Deus se faz conhecer aos seus amados. Ele se faz. Não é que
Ele tem obrigação de nos explicar todas as coisas, todas as situações por que passamos, para que passamos. Então, o certo não é nem utilizar porquê, porque aí a gente está vendo a origem do porquê, mas as consequências. Mas para quê? Para que esta situação? Sempre é para a nossa salvação, sempre para algo bom para aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas, porque senão seremos velhas criaturas que estarão utilizando este porquê. Porquê da doença, porquê do sofrimento, porquê da perseguição, porque fulano tem mais, porque o outro sabe mais, porque o outro é cheio de dons, e porquê. E aí Jesus diz, a explicação do porquê, meu filho, não vai acontecer na Terra. Quantas coisas ficarão sem respostas aqui? Muitas. E serão explicadas aonde? No céu. É lá que lerão todos os porquês. É lá, não é aqui. A gente sabendo disso, a gente vai tentar o quê? Utilizar não mais o porquê no sentido de se revoltar contra Deus, querer exigir de Deus que Ele responda todas as nossas questões. É o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio. A gente quer alimentar sempre o nosso amor próprio. E é o egoísmo que faz isso. Quanto mais egoístas nós somos, mais estaremos o que? Utilizando o porquê e querendo as respostas. Onde é que foi criado esse porquê? No inferno, ele diz. Quem foi que pronunciou pela primeira vez? Um demônio. Quais são os efeitos, os frutos deste porquê? Foram a perda da inocência no próprio Éden. A perda, tá vendo? A inocência, a gente perde a inocência, a gente perde a capacidade de confiar cegamente em Deus. Quando a gente pergunta minuciosamente, é porque a gente quer ter todas as seguranças, é porque a gente não confia totalmente e a gente quer se precaver. Isso é o quê? Isso é falta de confiança, sobretudo em Deus, né? Sobretudo para com Deus, porque quando a gente pergunta muito a Deus é porque a gente não está confiando nele. E quando ele diz, anda minha filha, anda, no andar você vai descobrindo as coisas, a gente anda desconfiando onde vai botar os passos e muitas vezes não dá passo nenhum, porque não confia mesmo e não sai do lugar. Então ele diz, a história do porquê é longa, basta dizer-te que não há mal no mundo, que não tem a marca do porquê. Mas os males nascem por isso. Quantos querem respostas? Não encontrando respostas, dizem, eu não acredito, Deus não existe. Né? É uma invenção. Né? E se ele não me explicar por que da fome, por que dos conflitos, por que da morte, por que disso, por que levou fulano, por que fez isso com o ciclano, eu não vou acreditar. Você está vendo como entra aí a dúvida, como entra aí a desconfiança? Uma alma que não tem fé, não confia, não agrada a Deus. Então há aí uma destruição da sabedoria divina, que Deus tem seus caminhos, que não são os nossos caminhos. Nosso caminho é o quê? Esmiuçar tudo, querer saber de tudo. Né? A gente gosta de saber da nossa vida, mas também da vida do vizinho, do outro, daquele personagem da novela. A fofoca corre longe. Por quê? Porque a gente quer saber, a gente quer esmiuçar, a gente quer se aprofundar. Não para louvar, agradecer, né? Vou querer me aprofundar no conhecimento bíblico, vou querer me aprofundar nos tesouros da igreja. Não, a gente quer se aprofundar, saber as coisas supérfluas que não vão nos encher, mas vão nos esvaziar. Então ele diz assim, tu sabes onde será o sepultado o porquê? No inferno, para deixar a todos os condenados intranquilos eternamente, sem lhes dar jamais paz. Então ali é onde ocorre o quê? O próprio condenado ele vai se condenar. Ele vai se... Não há um arrependimento ali. Há o quê? Por quê? Por que isso? Por que não fiz? Por que isso? Por que aquilo? Por que não... Por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê será o quê? Não há a capacidade ali mais de conversão, de arrependimento. Não. Mas é como se fosse assim, a pessoa ficar sendo martelada com toda aquela realidade que viveu, né? E ali é o quê? É um sofrimento atroz. A arte do porquê é fazer o quê?
Qual é a arte? Qual a finalidade do porquê? É fazer guerra às almas sem jamais lhes dar trégua. Ou seja, tirar a paz. Tira a paz. Onde tirou a paz do nosso interno, Deus ali não pode habitar, não pode ficar. É uma alma inquieta, é uma alma que não se encontra, é uma alma que não dá crédito a Deus. Se Deus não esmiuçar, não deixar tudo claro, tudo tudo, os pontos nos is, eu não acreditarei. É aí que é como se fosse São Tomé, né? A gente vai agir como São Tomé. Se eu não colocar o dedo nas chagas, se eu não ver, se eu não fazer aquilo, eu não vou acreditar. Olha aí. Olha aí a gravidade da coisa, né? Então vamos terminando por aqui, pedindo a Deus a graça de a gente não buscar o porquê, mas aceitar tudo com muita paciência, com muita resignação, aceitar a vontade de Deus como ela se apresenta, que nem sempre ela se apresenta de acordo com a nossa vontade, né? De acordo com o nosso querer, da forma como a gente pensou, e tentar agradecer mais do que lançar porquês, porque a gente já viu. O porquê ele vai fazer guerra à alma e não vai lhe dar trégua. Quer dizer, um porquê nasce, depois nasce o outro, depois nasce o outro, outro. E vai sendo respondido, às vezes, aquelas indagações, aqueles porquês, e mais porquês vão surgindo. Porque o porquê se baseia na falta de fé, né? Eu tenho que ter uma falsa segurança, uma certa segurança, para poder dar crédito àquele que me deu a resposta. E às vezes Deus não vai nos dar aquela resposta, ou vai nos dar uma resposta pela metade, porque as respostas completas só teremos no céu. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat. Até o próximo momento.